Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos, ó Deus, diante do Teu altar, diante da Tua plenitude, ó Deus, nesta noite. Meu Deus, que não seja eu, mas que seja, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, a trazer aquilo que o Senhor anseia, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, para o meu e para os nossos corações nesta noite. Pai, que a Tua graça bendita alcance cada coração, que a Tua graça bendita alcance cada família, cada lar, ó Deus, aqui representado. Pai, que o Teu Espírito Santo continue fazendo, ó Deus, essa boa obra, ó Deus, que tem feito, ó Deus, neste lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda, meu Deus, toda a força do inimigo, todo devorador, meu Deus, cortador, aquele que vem, ó Deus, para roubar, ó Deus, as nossas sementes, Senhor. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda a força, Senhor, repreenda a força, meu Deus, deste inimigo, o inimigo das nossas almas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra venha prosperar, Senhor, nos nossos corações, e que a Tua paz, que enriquece e não acrescenta desgosto, venha achar lugar, ó Deus, em nossos corações. É a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Oh Deus, como o Senhor é fiel. 2 Crônicas 20. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele me deu essa palavra, e eu já ministrei essa palavra aqui um dia de manhã, pela manhã. Eu acho que as irmãs aqui estavam aqui nesse dia, né? E uma outra irmã, né, me pediu: ô presbítero, você podia ministrar essa palavra de novo, né? Irmãos, e essa palavra ela vem no momento oportuno, né, quando nós estamos falando de primícias. E primícias é algo, né, tremendo, é algo que nós devemos entender como primeiro. E essa palavra ela vem bem a calhar para este momento, né, porque é algo que nós vamos ler, aprender nessa leitura que nós vamos fazer. O poder grande, o grande poder que Deus exerce, né, com aqueles que são fiéis, com aqueles que buscam, com aqueles que, né, que têm temor, com aqueles que amam a Ele sobre todas as coisas. Amém? Amém. Bendito seja o nome. Podemos ler? Todos encontraram? Amém. Aleluia. Eu vou me dispor aqui da minha Bíblia eletrônica aqui, viu, irmãos? Vocês não reparem, mas eu tenho mais facilidade para ler aqui. Amém? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azor Tamar, em Egede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Pregou o jejum em todo Judá. Judá consagrou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu o Deus que domina sobre todos os reinos e povos? A tua mão está a força, poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel, e não destes para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por causa do castigo ou fome, nós nos apresentemos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham à terra do Egito,
mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás o teu Deus o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Joaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrados no fim do vale do monte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parado, e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, pois o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e os coraitas para louvarem o Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, e pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, e louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e Moabe. Oh Deus. Aleluia. E os do monte de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e os exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram a uns aos outros e destruíram-se. Tendo Judá chegado ao alto para olhar para o deserto, e procurou ver a multidão, e eis que eram corpos que jaziam, mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e os seus povos para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si o que podiam levar. Em 3 dias saquearam despojos, porque eram muitos. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isto chamaram aquele lugar Vale da Bênção até os dias de hoje. Eita glória! Glória a Deus. Oh Deus! Glória a Deus. É Deus. Como o Senhor é tremendo, irmãos. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Como o Deus. Senhor é tremendo. Aleluia. Quando eu olho para eu leio, eu medito nessa lição, nessa leitura, eu consigo
olhar, entrar ali, dentro dessa situação, e a gente, observa a grande fidelidade de Deus. Parece coisa de doido, é uma coisa louca, que a gente não consegue entender. Josafá agora ele recebeu uma notícia, uma triste notícia, que uma grande multidão estava se preparando para vir contra o seu reinado, para destruir o seu reinado. Quem era Josafá? Josafá era descendente, um rei descendente de Davi. Irmãos, acredito eu que Josafá, ele tinha o mesmo, DNA de Davi. Eu acredito que era um homem tremendo em luta, um homem capaz, totalmente equipado, totalmente treinado para estar diante de qualquer situação, de qualquer circunstâncias. Um homem rei, um homem que tinha sobre si esta imensa responsabilidade de reinar. Aleluia. E a Bíblia diz que o reinado de Judá, ele permaneceu de maneira geral fiel à sua fé em Deus. Você sabe por quê? Josafá foi o quarto rei, presbítero Walter? O quarto rei que reinou dentro dessa província. Irmãos, eu acredito que essa província era uma província rica, porque os reis que antecederam, os reis primeiros, eles foram também homens de tremenda sabedoria, homens que souberam administrar, homens que tiveram ali também uma grande administração sobre essa cidade, sobre este reinado. E Judá é uma província que fica ali ao norte de Jerusalém. Eu acredito que não era uma cidadezinha qualquer. Não era uma cidadezinha que tinha ali umas pessoas, poucas pessoas. Não era uma cidade que tinha ali pessoas ali. Não, irmãos, eu acredito que era uma cidade grande. Era uma cidade que tinha condição, era uma cidade que tinha ali algo tremendo, algo sobrenatural, uma cidade reinada por um rei que tinha temor a Deus, que tem assim temor a Deus. Então, o que nos faz entender nesta leitura? Josafá, quando ele recebeu esta notícia, veio ali, ali as pessoas e falaram: ó Josafá, está vindo aí um grande exército contra o seu reinado, está vindo aí pessoas aí dispostas mesmo, aí, pessoas para destruir mesmo o seu reinado. E Josafá naquele momento agora estava tomado de um grande temor, possuído talvez ali por um grande espírito de medo. Irmãos, fazendo uma reflexão nesta palavra, trazendo para os dias de hoje, qual de nós que não tem medo em uma situação desesperadora? Se eu fizer uma pergunta aqui: você tem medo? Você tem medo? Eu acredito que uma grande maioria vai levantar a mão e falar assim: não, eu tenho medo. Eu tenho medo, sim, eu temo uma notícia ruim, eu temo aí algo que possa vir me prejudicar, eu tenho medo. Irmãos, todos nós temos medo. Mas essa leitura, ela nos traz algo que nós podemos aprender, que nós podemos aí trazer para os nossos dias de hoje. A história desses reis, ela nos traz ensinamento para esse dia de hoje, irmãos, e nós podemos usar esses ensinamentos como instrumento para nos levar para dentro do projeto, daquilo que Deus tem estabelecido para a minha e para a sua vida, para as nossas vidas, principalmente nesses dias onde nós percebemos, já está notório o fim. Já é perceptível, irmãos, nós já podemos perceber o fim.
Basta nós olharmos aí para a nossa volta que nós vamos ver grandes catástrofes jamais anunciadas. Coisas terríveis acontecendo que jamais nós ouvimos. Talvez nós podemos pensar assim, às vezes tem, mas, presbítero, isso eu já ouço desde quando meu pai, a minha avó, a minha bisavó falava a mesma coisa, que o fim do mundo está próximo. Irmãos, tudo bem, nós já ouvimos, né, presbítero? Nós que somos um pouco mais assim, mais velhinho, né? Né, Nora? Nós já ouvimos aí, né, irmão do carro? Desde muito tempo, a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, mas agora, nós podemos sentir, podemos ver, né? Um dia desse caiu um avião aqui, não sei que dia que foi, um avião perto de nós aqui, no Caiçara aqui, uma região, você vê, bem próximo de nós, onde o avião ali bateu lá, caiu lá, explodiu lá, queimou, morreu uma pessoa, né? A gente tem visto coisas, irmãos, acontecendo que verdadeiramente nos mostra, nos leva a crer que verdadeiramente é o fim dos tempos. Então nós precisamos fazer como, pegar esses ensinamentos, o mais que nós pudermos guardar, armazenar os ensinamentos que outrora os nossos antepassados, eles passaram por situações difíceis, passaram por situações talvez adversas e nos deixou esse ensinamento. E nós não precisamos, não podemos ser nécios para não aprender com essa situação, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Deus nos dá essa oportunidade através da palavra. A palavra se renova para os dias de hoje, nos trazendo esse conhecimento para que nós possamos agir e andar dentro dela e fazer conforme aquilo que Deus tem estabelecido para nós, para que nós não venhamos padecer. Aleluia. Às vezes nós pagamos preço É verdade. por sofrer, por sofrimento. Aleluia. Um dia desse, eu quero dar um testemunho aqui. Um dia desse, eu estava com uma conta de luz atrasada. Aí a CEMIG foi lá e plá, cortou minha conta de luz. Aleluia. Irmão, sabe qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Quer saber? Eu vou fazer um gato. Eu vou ali, eu vou fazer um gato. Eu não vou ficar sem luz. Eu vou ali, vou fazer um gato lá e eu vou pôr essa luz para funcionar. E nós vamos usar essa luz aí, vamos deixar. Vou lá fazer um gato. Irmãos, mas graças a Deus, que Deus, Ele envia o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Aleluia. É o Espírito Santo que fala no coração do homem. É o Espírito Santo que ensina, que traz arrependimento. Amém. Glória a Deus. E logo quando eu pensei nisso, Jesus, o Espírito Santo de Deus, Deus. E cadê sua confiança em Deus? É assim que você vai, o que você vai provar para você mesmo? Ou o que você vai provar para as pessoas que estão à sua volta? Com essa atitude, o que você vai provar aí para o seu vizinho? O que você vai provar? Você está fazendo um gato, de repente você passa aí, descobre que você tem um gato aí, embutido aí na sua casa, alguma coisa ilícita aí na sua casa, você vai responder na lei dos homens, depois você vai responder na lei de Deus, mas primeiro você vai responder na lei dos homens, porque é crime, está na Constituição, é crime penal. Irmãos, eu estou dando esse testemunho para mostrar, é um triste testemunho, presbítero? Para mostrar que todos nós somos sujeitos, irmãos. Todos nós somos sujeitos. Josafá era um rei. Josafá era um grande rei. Não era um rei qualquer, um descendente lá, de um grande rei outrora, que é Davi. E Josafá,
ele foi acometido, ele ficou com medo. Ele teve medo. Mas uma coisa Josafá tinha: temor a Deus. Ele amava a Deus. É isso, irmãos, que nós precisamos: temer e amar a Deus sobre todas as coisas. Josafá, ele tinha temor. Ele tirou ali, né, daquele reinado todos os ídolos. As pessoas que tinham feito ali os altares, né, Josafá foi lá e tirou, quebrou, amassou, quebrou tudo. Está lá em 2 Crônicas 17. Vamos ver lá? 2 Crônicas 17. Aleluia. Um pouquinho para trás aí, nós vamos ver 17:3. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. E o Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, o seu antepassado, e não seguiu os Moabins. E ao contrário, buscou Deus dos seus antepassados, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão, confiou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele trouxe muitas riquezas e glória, e o seu coração despertou para seguir o caminho do Senhor, e tirou de Judá os altares das colinas e os postes dos ídolos. Então ele foi lá, tirou os altos, né, e os postes dos ídolos de Judá. Isso, irmãos, é algo que nós precisamos também tirar das nossas vidas. Muitas das vezes você não tem lá uma imagem de escultura. Muitas das vezes você não tem lá um Deus lá de escultura de barro lá. Mas muitas das vezes nós podemos criar para nós ídolos, falsos ídolos. Como por exemplo, trabalho. Às vezes nós colocamos o nosso trabalho em primeiro plano. Deus, ele tem que ser no primeiro plano. Eu não estou falando que nós precisamos deixar de trabalhar para nós seguirmos a Deus. Não. Nós não podemos criar para nós idolatrias, coisas que nos tornam idólatras. Tem pessoas que têm coragem de idolatrar o irmão, idolatrar o pastor, idolatrar coisas da igreja, né? Idolatrar os seus bens materiais. Seu carro, meu carro é um carro BMW de última geração, meu carro é um Toyota Corolla de última geração. Não, esse é o meu carro. E Deus em segundo plano. Aqui nós vemos que Josafá, ele não aceitou, ele tirou, né, a idolatria do meio de Judá. Aleluia. A terceira coisa, Josafá tinha boas intenções e boas motivações. Irmãos, como cristãos, nós não podemos ter más intenções. Quantas pessoas que agem na má intenção? Eu vou fazer isso para fulano, mas eu estou esperando algo em troca, e talvez ele vai me dar algo em troca. Eu vou fazer isso, mas eu quero receber algo em troca. Isso é má intenção. Má intenção, coisas ocultas dentro do nosso coração. Idolatria que está aqui dentro do nosso coração, que nós precisamos desfazer, abrir mão, deixar de lado, para que nós não venhamos aí, ferir, magoar a essência da graça do Senhor na nossa vida. Josafá, ele tinha, ali motivação. Irmãos, quantas vezes que às vezes nós
Passamos aí pessoas, às vezes pessoas precisando de um apoio, de uma palavra, né, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vem projetar ela para dentro, né, de algo grande, mas às vezes a gente vai sem motivação. Irmão, crente não pode ser desmotivado. Deus. Nós não podemos ser desmotivados. Ah, não, mas eu não vou fazer isso. Ah, lá no meu trabalho as coisas não dão certo. Ah, mas o fulano de tal é isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas aquilo. Ah, não, mas eu não vou fazer isso. Talvez você possa pensar: ah, presbítero, você não está na minha pele para saber o que eu passo no meu trabalho. Ah, presbítero, você não conhece a minha situação. Eu estou numa situação difícil, né? Uma situação que eu preciso, né, de desabafar, eu preciso de falar. Talvez você não conhece, você não sabe. Irmãos, mas Deus sabe, porque Deus sabe todas as coisas. Não existe nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Assim como foi com Josafá, Deus também é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus. O mesmo Deus que ergueu as suas mãos e protegeu esta tribo, protegeu esta nação, porque vinha contra ela uma grande multidão para trucidar. Deus. Josafá, ele teve medo, ele falou assim: nossa, mas está vindo essa grande multidão e eu não sei o que eu vou fazer. Irmãos, quantas vezes que nós não sabemos o que fazer em uma situação difícil? Deus. A primeira coisa quando nos vem uma situação difícil é prostrar. Depois culpar a Deus. Deus, o Senhor não me ajudou, o Senhor me abandonou, parece que eu estou andando sozinho, parece que eu fui largado neste mundo e estou sozinho. Foi isso que nós aprendemos? Josafá não trouxe para nós esse ensinamento. O que ele fez numa situação difícil? Ele foi humilde, teve humildade. Um rei, o que ele fez? Ele conclamou a cidade, ele fez uma convocação a toda a cidade e falou: vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer isto para que nós possamos aí agradar a Deus. Vamos orar e vamos jejuar, vamos fazer um sacrifício a Deus, chamar a atenção de Deus com o nosso sacrifício de adoração, o nosso sacrifício de jejum e de oração. Irmãos, Deus não rejeita um coração, Ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste um coração quebrantado. Josafá, ele foi ali, fez uma convocação. E você sabe algo de interessante que aconteceu? O Espírito de Deus desceu ali naquele lugar, usou ali um levita que estava ali naquele momento. Josafá fez uma convocação, convocou as crianças, as mulheres, os homens, e foi ali todo mundo em oração, todo mundo em consagração, todo mundo buscando a Deus, buscando a face de Deus, todo mundo ali prostrado, humilde, com humildade de coração, sinceridade de coração diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus não resistiu. Deus não resistiu. Aleluia. Sabe mais o que aconteceu? Deus enviou um Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou o Espírito Santo ali naquele lugar. E o Espírito Santo tomou ali, se apoderou daquele levita. E aquele levita trouxe grande instrução para Josafá. Aquele levita falou para todos que estavam ali, inclusive Josafá, e falou: rei, não precisa de você temer nessa batalha. Glória a Deus. Não precisa de você lutar nessa batalha. Essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Essa batalha pertence ao Senhor Deus. Você não precisa de desembanhar da sua espada, tirar sua arma para poder lutar nesta batalha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas uma coisa você precisa fazer. O que? Você precisa louvar a Deus. Aleluia. Irmãos,
Quando nós louvamos a Deus na nossa dificuldade, Senhor, Glória a Deus, aleluia. algo sobrenatural acontece. Quando nós louvamos a Deus na nossa dificuldade, você está ali passando uma luta terrível, você está lá, glórias, glórias, aleluia, glória, glórias, aleluias, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus, glória, glórias, aleluia, glória, glórias, aleluia, glória, glórias, aleluia, vencendo em Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, Deus! Glória. Irmãos, vê se isso não comove o coração de Deus. Aleluia. Vê se isso não toca mesmo, né, no mais profundo ali do coração de Deus. Deus não resiste, irmãos, a um coração quebrantado. Aleluia.